E óbvio que dentro dessa cronologia não podia deixar de falar da repatriação dos brasileiros, né? O Brasil foi aí pioneiro, foi o primeiro país a conseguir enviar aviões da Força Aérea Brasileira para o território de Israel e resgatar ali, repatriar os brasileiros que estavam naquela região, né? Foram quase já 500 brasileiros repatriados, nós tivemos já 4 voos, né, com escala na Europa e 4 voos muito bem sucedidos, e outros países aqui vizinhos aos nossos já pedindo aí apoio ao Brasil para repatriação também dos seus cidadãos. Com isso, a gente aproveita para parabenizar a Força Aérea Brasileira, na pessoa do comandante Damasceno, né, e do ministro da Defesa, Mussi, porque foi uma brilhante operação, né, chama-se Operação Voltando em Paz. Foi uma belíssima operação e mostra o gigantismo do Brasil. Depois dos atos do dia 8, foi tão bacana a gente ver brasileiros com a bandeira do Brasil, resgatando o sentimento de patriotismo, né? A gente tendo aí orgulho dessa missão importante que fez com grande sucesso a Força Aérea Brasileira. Então, a gente não poderia deixar de mencionar isso nessa cronologia desse programa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero, tem uma coisa que me incomoda um pouco, é como a imprensa vem usando a palavra repatriar, né? Que dá a impressão que são brasileiros que desistiram de ser brasileiros e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, a benevolência do presidente para que ele possa deixar que eles virem brasileiros de novo. Não, não é isso. Nós temos brasileiros que hoje estão no meio de um conflito que não é deles e a única coisa que eles querem é voltar o mais rápido possível para casa. Israel é um lugar muito importante para os brasileiros, principalmente os cristãos. E a maioria dessas pessoas que estão lá estavam justamente para conhecer a Terra Santa. O presidente Lula trazer essas pessoas de volta nada mais é do que a obrigação dele. Entendeu? Eu acho que parabéns, quem deve receber mesmo é o presidente, caso ele consiga convencer o Hamas a liberar os brasileiros que estão sequestrados, que segundo o jornalismo você tem, se não me engano, são 3 brasileiros que estão ainda em poder do Hamas. Aí sim ele merece parabéns porque fez além, lógico, fez ali da sua competência, mas não é uma tarefa fácil convencer um grupo terrorista a fazer alguma coisa, mesmo com o Brasil não chamando o Hamas de terrorista, porque essa é oficialmente a posição do governo. E eu acho também que a gente tem que também... Só queria aproveitar a tua fala e dizer, isso não diminui o trabalho que os militares da Força Aérea Brasileira tiveram eu não estou diminuindo. O que eu só acho é o seguinte... Não, eles fizeram sobre o brilhantismo, Negão, no sentido de, se você pensar, esse pessoal fez um bate-volta e é uma viagem bastante cansativa. Eles não... se você olhar ali as imagens, os vídeos dos militares, eles foram muito cordiais com as pessoas que foram ali resgatadas. Mas esse também fizeram ali um bate-volta, fizeram uma escala na Europa. Não, mas isso faz parte. Isso faz parte do trabalho deles. A gente tem que ter essa expectativa e óbvio que existe, né, brilhantismo, existe coragem, existe uma estrutura que é colocada. Mas o Estado brasileiro, ele tem o dever de repatriar os cidadãos. Isso é um dever. Exato, numa situação de conflito como essa. Então, assim, louvável, sem sombra de dúvidas, e deve continuar fazendo. E alguns setores da esquerda estão usando isso para falar assim, olha lá, ó, os patriotas lá de verde e amarelo têm que agradecer ao presidente Lula. Parte, não, eu entendo, mas isso não está certo. Porque entendeu? nós estamos falando de uma guerra muito séria. Exatamente. Né? E independente se era ou não obrigação deles, a verdade é que o Brasil foi pioneiro. Nós tivemos uma missão aí com muito sucesso, louvável pelo trabalho brilhante desses militares. A gente vê o sorriso deles, o carinho que eles tiveram com todos os brasileiros. E a repatriação, Negão, não é no sentido de que alguém deixou de ser brasileiro, mas o fato é que quando você sai do seu território, você está
apatriado, né? Como é que você fala? Tem um termo até... Não, a palavra é essa, mas como ela está sendo interpretada... Não, mas aí é alguém que não sabe interpretar o bom português, né? Porque a gente tem aí a repatriação no sentido de que você, quando sai do território brasileiro, você lá fora você está apatriado, né? Tem um outro termo que eu já me recordo, mas vamos seguir o baile. Se eu pudesse fazer uma sugestão se o Itamaraty estivesse me ouvindo... Expatriado, lembrei, desculpa, expatriado. A Força Aérea fez um trabalho brilhante de trazer essas pessoas. A Força Aérea já fez isso no passado, por exemplo, fez uma ponte aérea entre o Brasil e o Haiti quando teve aquele terremoto em 2010. Foi um trabalho fantástico, eles têm essa capacidade. Mas o que o Itamaraty podia fazer, talvez, fosse trazer esses militares para fazer um plano, por exemplo, de logística para tirar os brasileiros dos países que estão aí ou em conflito ou em catástrofes naturais, porque isso não existe, não tem um plano de logística. Graças a Deus, aí sempre é uma coisa feita pelo mérito, pelo protagonismo dos diplomatas que estão lá no terreno. Esses agora, em Israel, eles fizeram 2 pontos em 2 cidades estratégicas onde os brasileiros iam lá, pegavam ônibus e eram levados para o aeroporto. Mas isso é o protagonismo dos diplomatas que estão lá. Não existe um plano em nenhuma embaixada, se essa embaixada, se tiverem brasileiros em perigo nesse país, como que a gente vai tirar eles? Ninguém pensa nisso, eles pensam na hora quando já aconteceu. Eu sugiro ao Itamaraty, ao governo, que traga o Ministério da Defesa para fazer esses planos para situações de emergência futuras, né? Sim,